Obrigado a todos mais uma vez. Francisco Calheiros, Presidente da Confederação do Turismo de Portugal, num momento muito desafiante para o turismo português. Nós tivemos um ano de turismo fantástico em 2019, depois aquela coisa que aconteceu durante 2 anos que impactou toda a gente e o turismo especialmente. Tivemos um grande 2022, estamos a ter um belíssimo 2023, um grande verão 2023, na maior parte das regiões portuguesas, menos numa, já falaremos sobre isso. Mas eu queria lhe perguntar, como é que nós chegámos até aqui? Como é que este estado de coisas neste momento que nós temos, com a oferta hoteleira que nós temos, com as viagens que nós temos, com os turistas que nós temos, como é que nós chegamos a este ponto? É possível fazer esse trajeto? Bem, já passa de meio-dia, boa tarde a todos. Parabéns ao Económico pelo seu aniversário e muito obrigada pelo convite para estar aqui presente. Sobre os últimos anos, já disse praticamente tudo, mas convém dizer que estas situações são situações que vêm de muito mais de trás e que houve um trabalho muito bem feito por muitos privados e por públicos, no sentido em que o turismo viesse a crescer da maneira que veio. Nós não nos podemos esquecer que de 2000 a 2010 o turismo praticamente não cresceu em Portugal. Foram 10 anos que se perderam. De 2010 a 2019 praticamente dobrou e, portanto, teve a crescer a 2 dígitos praticamente todos os anos. Sobre o 2021, 22 e 23 já o disse. O que aconteceu em 2022, quando todas as previsões apontavam para que de facto não se conseguisse recuperar o movimento de 2019, isto em termos worldwide, não em termos de Portugal, em termos do mundo inteiro, de facto nós fomos o único país da Europa que conseguiu recuperar o movimento de 2019 em 2022. Eu acho que isso deve-se a uma série de fatores, dos quais ressaltaria 2. Na altura, o Governo teve bem no que foi a recuperação e a ajuda às empresas, nomeadamente no programa Apoiar, no layoff, foi extremamente importante. E a outra questão é que nos últimos 10 anos o turismo tinha corrido muito bem às empresas. As empresas estavam muito capitalizadas e portanto, puderam aguentar. Ou seja, a oferta instalada manteve-se toda. E, portanto, houve uma capacidade de resposta extremamente grande quando se abriram, digamos assim, as hipóteses das viagens e as pessoas começaram a viajar e nós estávamos preparados. Portugal é um belíssimo destino turístico, tem todas as características. Não vou estar agora aqui a vender a questão da gastronomia, da cultura, da segurança, etc. Temos um tempo maravilhoso e, portanto, cada vez há mais pessoas no mundo a viajar e eu estou convencido que iremos todos os anos, calmamente, se tudo se mantiver relativamente constante, a poder subir o nosso turismo. Dito isto, estamos a enfrentar um ano 2024 de grande incerteza. Hoje em dia já se fala pouco nas notícias da guerra, mas a guerra já lá vai mais de 1 ano e meio e é algo que impacta muito, digamos assim, nas condições que pode haver para as pessoas poderem viajar e fazer turismo. E, portanto, eu acho que ainda estamos num contexto de grande incerteza, a inflação continua a não estar controlada, os créditos a subirem, menos capacidade financeira das famílias, menos disponibilidade para poderem viajar. Mas também temos empresas de turismo descapitalizadas ou não? Eu diria que as pessoas têm que ter a noção que a pandemia foi muito forte. No primeiro ano perdeu-se 60% do movimento, no segundo 42%. Portanto, quando nós dizemos que o ano 2022 e 2023 foram bons, ou o 23 está a ser bom, é um facto, mas não dá para recuperar o que aconteceu nos 2 anos de pandemia. E aí, quando andámos a discutir o PRR com o Governo, estávamos de facto à espera que fosse inserido um programa no turismo no PRR, que não foi. O que o Governo nos disse na altura é que a opção não era para estar dentro do PRR, era para estar no Portugal 2030 e no Orçamento Geral de Estado. Nós fomos estudar outros PRRs, nomeadamente o de Espanha e de Itália, onde está um programa específico para o turismo, e também não é verdade que não houvesse atividades económicas, porque posteriormente o Governo decidiu pôr a atividade da cultura e do mar. E, portanto, na altura, o que nós conseguimos foi fazer o PRT, o Plano de Reativação do Turismo, com uma dotação extremamente importante, cerca de 6 mil milhões de euros, dos quais 4 mil milhões para as empresas,
Só que tem havido alguma dificuldade em sair do PowerPoint essas medidas e chegarem à economia real. Isso é um bocadinho um eufemismo, tem havido uma dificuldade, quer dizer que ainda não saiu. Quer dizer que saiu muito pouco, exatamente. Exatamente. Que saiu, que percentagem mais ou menos tem ideia disso? Não, porque ainda não, mas eu diria que não passou dos 30%. E quão necessária é que é? Ou seja, há empresas que basicamente estão a passar alguma dificuldade ou podem vir a fechar portas à conta disto. Não, mas é uma percentagem pequena. Isso, Aliás, ok. o percentagem de Só para ter a empresas noção da... Não, é uma percentagem, como eu digo, não esquecer nunca que 2010, 2019 foram anos fortíssimos. A situação patrimonial das empresas, a sua situação financeira, os seus resultados, o seu EBITDA foram muito positivos. Claro que quando estamos a falar, não há uma generalidade, terá havido empresas pontualmente em determinadas atividades que não aguentaram e fecharam. Mas isso é a renovação do parque empresarial, que é normal e natural que aconteça e às vezes até salutar para ser mais moderno. Mas não podemos dizer que nem durante a crise, nem agora, que haja uma situação de grande crise das empresas. Agora, há empresas que estão descapitalizadas, precisam de investir e vamos lá ver uma coisa. Eu costumo começar por dizer que ou todos concordamos que o turismo tem sido o motor da economia, e não sou eu que o digo, é o Governo, é a oposição, é o Banco de Portugal, é a Comissão Europeia. É matemática também, não é? É a matemática dos números, e então faz sentido que não se perca esta oferta que está instalada e que se possa investir em medidas de capitalização para que as empresas possam sobreviver e, como eu lhe digo, um dos principais fatores para que em 2022 arrancássemos com muita força é que a oferta estava toda instalada. Agora, há remodelações para fazer, há uma série de coisas, porque muita da atividade de turismo é de capital intensivo. Era um ministro de Economia diferente também. Dava-se melhor com esse? Eu defendo sempre o ministro de Turismo. Acho que faz sentido. Certo. Já o defendi no passado. Os nossos principais concorrentes têm-no. Portanto, se temos vários ministérios, por que não ter um Ministério do Turismo? Acho que é algo que poderia fazer sentido. Mas devo-lhe dizer que nós até temos tido alguma sorte, quer na linha Ministério da Economia, Secretaria de Estado do Turismo e Turismo de Portugal, que são as linhas, os nossos problemas normalmente não são aí. Os nossos problemas são com as finanças. Já somos apelidados do setor das taxas e taxinhas. Não há nada que mexa no turismo que não seja taxado. As nossas dificuldades são com a administração interna, por causa dos serviços estrangeiros e fronteiras, da quantidade de greves e de filas que os nossos turistas têm que fazer. As nossas dificuldades são Já lá iremos ao aeroporto. Já lá vamos ao com a aeroporto. TAP e com o aeroporto. Portanto, quer dizer, Sim, sendo uma atividade extremamente transversal do turismo, é normalmente nos outros ministérios. Por isso, é importante haver um ministro do turismo sentado no Conselho de Ministros, porque tem problemas para lidar com as infraestruturas, com os negócios estrangeiros, com a administração interna, etc. E, portanto, é aí, por isso que eu É defendo. preciso dizer isso, António Costa já lhe disse? Já disse a ele e aos seus antecessores e direi com certeza aos futuros, se não fizerem. Muito bem. Vamos passar a uma outra questão. Não há dúvida nenhuma que há famílias portuguesas a passarem muitas dificuldades neste momento. O aumento das taxas de juros, que obviamente fez com que aumentasse a prestação da casa, retirou parte do rendimento, não, daquilo que é o dinheiro disponível de cada mês em cada família. Como é que esta ideia se conjuga com o facto do turismo de Portugal, do turismo em Portugal ter tido 30% da ocupação são portugueses, com 20 milhões de noites passadas em hotéis e outros estabelecimentos em Portugal? Como é que isto se conjuga? Como é que as pessoas fazem férias e têm dificuldades à mesma? Bem, é um facto, e eu acho que normalmente nós falamos muito dos nossos principais clientes, os ingleses, os alemães, recentemente os americanos que estão a subir muito, os canadianos, e esquecemos sempre que o nosso principal cliente é o português. O mercado interno em Portugal são 30%. 30%, ou seja, é praticamente igual ao primeiro e o segundo internacionais juntos. Portanto, é extremamente importante o nosso mercado interno. Como é que isso se coaduna? É um bocadinho como as médias que estávamos a falar há bocado. Eu costumo dizer, normalmente, que quando vou jantar com a minha mulher, comemos meio frango cada um. É mentira, eu como o frango inteiro, ela não come nada, mas a média, cada um comeu meio frango, não é? E, portanto, aqui há, de facto, e essa é uma situação que é real, há, de facto, via muito os efeitos da guerra, inflação e, sobretudo, o aumento da taxa de juros,
que foi alucinante. Todos temos alguém na família que tem empréstimo bancário e sabemos exatamente o que foi o aumento que se fez vigar, mas também há gente que tem disponibilidade. E, portanto, também há outra questão aqui que é importante. A viagem deixou de ser um luxo, é uma necessidade, é uma commodity. As férias são uma commodity. E hoje em dia há muita coisa que é possível fazer sem ser por preços excessivos e, de facto, nós começamos a descobrir o nosso Portugal. Nós temos coisas no interior, na Madeira, nos Açores, do Algarve, em todo lado, o Douro, que são extraordinárias e que se consegue fazer, muitas vezes até de carro, sem ter que apanhar avião, um fim de semana, mas tudo isso conta para room nights que os portugueses fazem, que como desses chegam a 20 milhões no ano. A minha pergunta, obviamente, era direcionada para o seguinte: isto levado ao extremo pode significar que o turismo, e neste caso o usufruto do turismo em Portugal, também pode ser mais um fator de diferenciação entre as famílias, entre pessoas que podem e pessoas que não podem, porque o turismo em Portugal, associado aos preços mais altos, que obviamente têm estado a existir, também vai estar limitado ou pelo menos reservado a uma determinada faixazinha cada vez mais pequena de portugueses, ou não? 20 milhões de room nights de portugueses não é uma faixazinha pequenina. São 20 milhões. Estava a falar-se no futuro, não é? Isto é o Outlook 2024, se pode ser lá mais para a frente. Isso foi também uma ideia que foi um bocadinho exagerada este ano, que os portugueses deixaram de fazer férias. Não é isso que os números mostram. Quer dizer, fizeram um bocadinho de nada menos, é como a questão do Algarve, que já sei que me vai perguntar, mas quer dizer, o Algarve subiu 6% a agosto, é os últimos números que temos disponíveis. Poderia ter sido mais, mas subiu 6%. E, portanto, tem sido a região que tem tido mais dificuldade em recuperar os números de 2019. Também é uma região que não nos podemos esquecer que sempre foi a que tinha mais sazonalidade. E muito bom trabalho tem-se feito no Algarve. O Solimar continua a ser o nosso principal produto, mas cada vez mais estamos a crescer, congressos e incentivos e golfe. Teve-se o azar de que, com a pandemia, os congressos e incentivos foi, digamos, a atividade que mais desceu. E, portanto, isso era uma grande aposta que o Algarve tinha feito, nos chamados shoulders, março, abris, maios, outubros, novembros. Não há a apresentação mundial de um automóvel que o Algarve não seja consultado e muitas das vezes ganha. Houve apresentações mundiais, e estamos a falar, charters back-to-back, estamos a falar em 50 mil, 60 mil room nights para a apresentação de um automóvel, seja Mercedes, BMW, nomeadamente as marcas alemãs, quase todas fazem, porque há condições extraordinárias, com o autódromo, etc. E, portanto, aí houve o azar de, com a pandemia, os congressos e incentivos terem baixado bastante a atividade. Mas tem feito o seu esforço, mas, for the record, mais 6% em relação ao ano passado. Felizmente temos um aeroporto de Faro que funciona razoavelmente bem. Sim. Razoavelmente bem. Faro e Porto. Exato. Eu antes, para não correr o risco de depois não ter tempo, vou passar imediatamente ao elefante na sala, que é o novo aeroporto. O novo aeroporto, veremos, mas com as alterações que já existem ou previstas para o aeroporto da Portela, nós temos ou não temos um problema para o turismo cada vez mais grave com o adiar desta decisão? Não, isso tem que ser dito sem qualquer margem de dúvida. Temos um problema gigantesco no aeroporto, ponto final, parágrafo. Falta de capacidade desde já. Não, já. Nós estamos a recusar milhares e milhares de turistas todos os anos. Já estamos. Certo. Já estamos. Dizer-lhe assim, eu acho que antes de falar no turismo, eu acho que estamos a ter consequências, inclusive, para o país. Porque grandes grupos que vêm cá, exportadores, aterram no aeroporto de Lisboa e, quando veem a falta de capacidade de crescimento que têm, pura e simplesmente desistem dos seus investimentos. Portanto, eu acho que o aeroporto de Lisboa é uma infraestrutura fundamental para o país, antes de mais. Depois, no que diz respeito ao turismo, é perfeitamente determinante. Porque nós podemos fazer tudo bem, ter a oferta toda instalada, mas se não há maneira de os turistas cá chegarem, não há nada a fazer. Nós fizemos um estudo que apresentámos com uma empresa que está aqui referenciada, portanto não posso fazer a publicidade a UI, que levou a que fizéssemos o impacto que estamos a perder económico. E foi um estudo muito profundo, falando com todos os stakeholders envolvidos, e que nós temos neste momento um contador no aeroporto de Lisboa que nos diz a cada segundo quanto é que estamos a perder pela não decisão do aeroporto.
E quando nós falamos de Lisboa, não nos podemos esquecer que Lisboa é um distribuidor para a região centro, para o Alentejo, para algum turismo do Algarve, pouco, para bastante dos Açores e da Madeira. Portanto, é, digamos assim, um distribuidor. E está completamente, já não se pode esticar mais o que se está a fazer na Portela. Eu devo dizer, eu, ao longo da vida, tento-me sempre meter do outro lado, seja numa entrevista, numa negociação, numa empresa, o que seja. E por mais que eu me ponha do outro lado, eu não consigo entender, não consigo. Eu já não tenho palavras, quer dizer, eu não consigo entender como é que não se toma uma decisão. Eu acho, não sou político, mas até dá ganhos políticos. Quer dizer, finalmente alguém decidiu esta decisão. Eu não consigo entender esta indefinição, não consigo. Toda a gente da população, em geral, sabe que não há capacidade para os turistas poderem aterrar. Portanto, porquê é que o Governo não decide? Hoje em dia temos um Governo de maioria absoluta. Porquê é que o Governo não decide? Está entregue neste momento a uma comissão técnica que faz umas propostas. Neste momento é isso que temos em cima da mesa. Pois, mas esta proposta que saiu ontem, assim, a quente, ainda tenho que ler com todos os detalhes. Não meça as palavras, força. Não, mas assim de repente foi uma desilusão. Não tenho outra palavra. E com todas as pessoas que tenho falado, é uma desilusão. É uma desilusão porquê? O que é que este estudo vem dizer? É o chamado, eles chamam o estudo de curto prazo para a Portela. Exatamente, para mitigar. Para mitigar. Eu digo assim, mas tudo o que vamos fazer é outra vez na Portela. É na Portela que já não consegue esticar mais. Que há 50 anos que estamos a dizer que não pode ser. E depois digo eu, e falaram, por exemplo, com o concessionário? A informação que eu tenho é que não. É possível fazer aquilo. Vamos fazer o tal terceiro terminal. Eu ontem já ouvi nas notícias a Associação Zero a dizer que nem pensar. E quanto tempo é que demoram a fazer essas obras? Não? Um estudo de impacto ambiental são anos. Eu estive num programa televisivo em que o senhor da Zero disse claramente que a Portela é para fechar. E, portanto, agora vamos fazer situações novas. Vamos conseguir ter um estudo de impacto ambiental positivo. Ficou com a sensação que aquele relatório aponta para que solução? Para Alcochete? Para o Montijo? Eu não gosto de especular, mas eu não entendo porque é que não se considera o Montijo. Não consigo entender. Eu não vou falar aliás, a posição da Confederação tem sido muito clara nesse sentido. Escolham a estrutura que acharem mais capaz. Mas que fique bem claro o seguinte, se a decisão couber numa situação em que não há nada, de uma infraestrutura aeroportuária inexistente, por exemplo, Alcochete, não nos vamos iludir. Antes de 12 anos não está construído. A última obra que fiz lá em casa era 1 mês e meio de palavra de honra. Certo. Ok? Foi há 6, ainda não acabou. Mas de palavra de honra. E, portanto, não vale a pena pensar que um aeroporto é construído em menos do que isso. Sabendo nós que estamos a recusar todos os dias turistas, porquê é que não acionamos o Montijo, que é o mais rápido? É que nós às vezes falamos do Montijo e parece que estamos a falar de um supermercado. Não, o Montijo é um aeroporto. Certo. É o mais rápido, é o mais barato, é o único que tem uma declaração de impacto ambiental. É onde aterram aviões de carga militar, não é verdade? E é aquele que está negociado com a concessionária, com a ANA. Ou seja, o Governo tem o poder de dizer, ANA, constrói o Montijo, e a ANA tem que o construir. Qualquer outra situação, tem que ser negociado. Por exemplo, não está previsto Alcochete. Não está previsto Alcochete no contrato de concessão com a ANA. Vão ter que negociar. E aí a ANA defendeu-se e vai demorar anos. Eu não consigo entender porque é que uma situação rápida, imediata, negociada e com dia, quando vem esta tal relatório de curto prazo, porque é que ela não está lá? E para não dizer mal as coisas, eu tirei, inclusive, no relatório, o que diz da Portela, está lá escrito, não sou eu que digo. Estas medidas visam melhorar a qualidade do serviço, a eficiência operacional e o conforto dos passageiros, mas não aumentam a capacidade. Tudo bem, entendam bem as minhas palavras, que eu não estou contra o aumento da eficiência operacional, nem o conforto dos passageiros, que hoje em dia nós temos que andar a dar voltas no aeroporto cada vez que aterramos. Agora, o que a mim me interessa como Confederação do Turismo é o aumento de capacidade, e esse aumento de capacidade não está previsto. Pelo contrário, se ler o relatório, diz que para fazer as obras o aeroporto tem que parar durante
4 horas durante a noite. Eu sei que em horário mais É o jovem. horário que está fechado. Sim, mas nunca vai ser 4 horas e não vai ser durante a noite. As coisas não vão ser assim. E depois tem uma série de situações, não se falou com ninguém. Quer Julgar dizer, pelas obras lá de casa vai simples. vamos mudar os charters e a carga para Beja. Mas os charters são o quê? 10%? São 0,6%. E a carga? Mas como é que vai? Há frio lá para poder... Nada disto foi falado, quer dizer, está uma série de medidas. Já agora, não há sistema de frio em Beja para a carga. Para a Não, carga que seja não de há. curto prazo. Bem, aquilo é assim, já viu o Código Postal de Lisboa e vai parar a Beja, quer dizer... E depois demora 2 horas a chegar cá, como é que é? Eu devo dizer que a primeira sensação, vou ler com calma, mas foi uma desilusão grande. Uma desilusão grande por 2 razões. A primeira, não refere ao Montijo, que é para nós a situação imediata, Montijo já. E, por outro lado, é andar a trabalhar em cima da Portela, onde o concessionário aparentemente nem sequer foi consultado, que é quem lá está. E, mal ou bem, não tenho aqui, quer dizer, a Ana faz parte da direção da Confederação, mas, quer dizer, como sabemos, a Vancy é um dos maiores concessionários de aeroportos do mundo, portanto, há de ter alguma noção. Dizia-me no dia, esta ideia do Terminal 3 que lá vem, escrita, por exemplo, é um detalhe, foi algo que foi estudado quando do Euro 2004, há 20 anos, e concluiu-se que não era efetivo. Mas então conversem-se, estas conversas... Enfim, nos 2 minutos. Mais um enrolanço do aeroporto, Que já dura desde E 72. mais, eu faço parte da Comissão Técnica Independente, tenho ido às reuniões todas. Eu não me esqueço o que foi dito na primeira reunião. Nós vamos fazer e vamos apresentar uma questão técnica, mas fiquem conscientes do seguinte, a decisão do aeroporto há de ser sempre uma decisão política. Se o é, estamos à espera de quê para decidir? Exato. No minuto e meio que nos falta, eu ia só perguntar-lhe uma coisa. Estamos aí com o Orçamento de Estado, o Orçamento do Estado para 2024 praticamente à porta. Não posso deixar de aproveitar a oportunidade para lhe perguntar que medidas é que gostaria de ver inscritas já nas contas para o próximo ano, que pudessem ser determinantes para o setor do turismo. Nós temos estado muito intensamente, a nível do Conselho Nacional das Confederações Patronais, a trabalhar com o Orçamento de Estado, com o Governo. Um primeiro ponto positivo é que, no passado, e eu já ando nesta vida há alguns anos, há algum autismo por parte do Governo. Nós mandamos as propostas, sim senhor, e as propostas ficam lá e nunca são consideradas. Desta vez, pelo menos, tem havido o cuidado de equacionar connosco e estou mesmo convencido, até por causa do Acordo de Rendimento e Competitividade, que é um acordo de legislatura até 2026, que se vão introduzir algumas medidas bastante positivas, quer no que diz respeito às empresas, quer no que diz respeito às famílias, porque, de facto, eu sou daqueles que acho que nós temos que aumentar produtividade, temos que aumentar salários, porque, de facto, ganha-se mal em Portugal. E isso é fundamental, todos temos que estar envolvidos nessa guerra. Eu acho que uma das questões que, para não me alargar muito, eu acho que nós já ouvimos falar muito da questão de que é fundamental baixar salários, quer para as empresas, quer para as famílias. Salários? Não. Baixar impostos, peço Certo, desculpa. certo. É exatamente o contrário. Temos que baixar Sim, de repente impostos. já... Mas, vamos lá ver, eu gosto muito de comparar o Estado às empresas. Ou seja, o Estado tem receitas, que são os seus impostos, e tem despesas, que é a segurança, a saúde, etc. O que é que nós, todas as empresas, tivemos que fazer? A comunicação social é um belíssimo exemplo, o turismo durante o Covid é outro. Nós tivemos que nos reestruturar profundamente. O Estado tem que se reformar, tem que se reestruturar. Não é possível continuar, ano após ano, a aumentar a sua despesa. Ou seja, nós só poderemos baixar efetivamente impostos a sério no dia em que a despesa do Estado for muito menor. E, portanto, é fundamental que o Estado se reforme. Não podemos continuar a ter, sei lá, um exemplo fora da caixa do turismo. A saúde. O que aconteceu com a saúde no tempo do Covid foi puramente ideológico. Havia pessoas a precisar de tratamento, os privados estavam preparados e foi uma questão de ideologia. Eu sou muito antigo, eu gosto de dar o exemplo dos notários. Estou a olhar aqui para distintos advogados. Fazer uma escritura há 30 anos era um pesadelo. Hoje em dia não é tema. Não é tema. Desde que se privatizaram os notários,
Não é tema. Às 6 da tarde, no escritório, paga-se, faz-se uma escritura. E há uma série de situações que o Estado tem que olhar para ele. Acho que há algumas situações que têm que ser alteradas. E, de facto, tem que haver um objetivo claro de que a despesa do Estado, ao contrário do que tem acontecido nos últimos 30 anos, que sobe permanentemente todos os anos, tem que baixar. Aí, ao baixar, pode baixar a sua receita. O que é que são receita aos impostos? Pronto, é com uma medida fácil e rápida resolução que ficamos de Francisco Calheiros que nós terminamos este espaço. Eu dava espaço também às pessoas do público, se quisessem fazer alguma pergunta, para colocarem o braço no ar e identificarem-se e fazerem a pergunta. Não existindo, muito obrigado a todos e acho que vamos para o almoço, em princípio, não é? Pronto, já percebi. Obrigado. Boa tarde.